Olá pessoal, hoje nós vamos tratar de um assunto bem polêmico aí, que é o dimensionamento de faturas de energia do grupo A para sistemas fotovoltaicos, tá? Vamos fazer uma introdução aí com alguns conceitos técnicos, né, para a gente poder aprender um pouquinho sobre esse tipo de cliente. Primeiro nós vamos entender a classe de consumo, né? Como que é dividido isso, tá? A ANEEL ela divide as classes de consumo em dois grupos, né? E é dividido no grupo A e o grupo B. Tá? O grupo A são aquelas unidades consumidoras que é atendida com uma tensão superior a 2,3 kV. Tá? Então, 2.300 volts, né? Acima de 2.300 volts é classificado como grupo A. Né? O grupo B já é as unidades consumidoras atendidas com tensão igual ou inferior a 2,3 kV, tá, pessoal? Então, esses grupos, eles ainda são subdivididos em subgrupos, tá? No grupo A, nós temos o subgrupo A1, que são as unidades consumidoras que são atendidas com tensão de 230 kV ou mais, né? O subgrupo A2, que são as unidades consumidoras atendidas de 88 a 138 kV. O subgrupo A3, que são as unidades consumidoras atendidas em 69 kV. E o subgrupo A3A, que são atendidos em tensões de 30 a 44 kV. O subgrupo A4, que é da maioria dos casos aí, onde a gente tem subestações de 13,8, né? O subgrupo A4 é atendido de 2,3 a 25 kV, né? O subgrupo AS com tensão inferior a 2,3 kV, que é um sistema subterrâneo, tá? Esse é um sistema à parte. Já no grupo B, nós temos o subgrupo B1, que é o residencial, subgrupo B2, que é o rural, subgrupo B3, que é o comercial, industrial e poder público, e o subgrupo B4, que é para iluminação pública, tá, pessoal? Então, entendendo essas classes de consumo, a gente passa agora a ver as modalidades tarifárias, né? Esse tipo de cliente, né, que é os clientes do grupo A, eles têm modalidades tarifárias diferentes. Então, vamos tratar aqui as modalidades que a gente tem hoje, né? Segundo a ANEEL. Então, nós temos a modalidade tarifária azul, que os valores de demanda e consumo são diferentes no horário fora de ponta e no horário de ponta, tá, pessoal? Então, nós temos dois valores diferentes, tanto para consumo quanto para demanda, né? Nos dois postos tarifários aí. Nós temos a modalidade tarifária verde, que os valores de consumo são diferentes no horário fora ponta e no horário de ponta, mas a demanda era uma demanda única, tá? Então, gravem bem esses conceitos que a gente vai usar bastante isso na hora de analisar as contas de energia, ok? É, a modalidade tarifária convencional binômia, né? São para os consumidores do grupo A que não tem diferença de consumo e demanda, né? Então você tem uma tarifa aí única para consumo e demanda, só que essa modalidade tarifária ela vai ser extinta aí na próxima revisão da ANEEL, né? Então esses clientes, os que já existem, vão ter que se adequar, que é uma pequena quantidade, porque ela vai ser extinta, né? A convencional monômia, que é para os clientes do grupo B, que é a tarifa convencional que a gente paga hoje na nossa conta de energia, né? Temos também a modalidade tarifária branca, que é para os consumidores do grupo B, onde a gente vai ter, né, tarifa para tarifas diferentes, dependendo do horário de consumo. Então, nós vamos ter o horário de ponta, o horário fora ponta e o horário intermediário, né? Então, essa modalidade foi publicada há pouco tempo, né? Entrou em vigor há pouco tempo, então ela ainda não é obrigatória, né? Ela vai passar a ser obrigatória aí nos próximos anos, tá? Então, pessoal, vamos falar aqui de demanda medida, né?
Muita gente confunde esse conceito, né? Demanda medida é a maior demanda de potência ativa, verificada por medição integralizada no intervalo de 15 minutos durante o período de faturamento. O que significa isso? Vamos aqui para esse gráfico que eu fiz para vocês poderem entender um pouquinho melhor. Então, nós temos aqui um período, né, de funcionamento das 10 horas até o meio-dia, né? Vamos dizer que isso aqui é um período de trabalho de um cliente, né, de uma unidade consumidora. Às 10 da manhã, esse cliente ele liga os maquinários, né, liga lá a sua bomba, sua máquina de solda e outros equipamentos, e ele está puxando da rede da concessionária 50 kW. Né? Então, ele está demandando essa potência aqui da concessionária. A concessionária precisa fornecer essa potência para ele poder ligar os equipamentos. Né? Às 10h15, essa demanda sobe para 150 kW, então ele ligou mais maquinários, essa potência demandada subiu para 150 e assim sucessivamente. Né? Então, a maior demanda que ele teve aqui foi às 10h45, que foi 500 kW. Né? Então, essa foi a maior demanda que ele teve ali num período de 15 minutos. Então, o medidor da concessionária vai registrar isso e essa vai ser a demanda medida, né, na conta de energia do cliente. Tá? Agora, um outro conceito muito importante é a demanda contratada. Né? O que é demanda contratada? Demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora, né, no ponto de entrega. Então, o que é essa demanda contratada? É o valor que o cliente faz um contrato junto à concessionária para poder disponibilizar essa potência para ele naquele ponto de entrega. Né? Como que a gente sabe qual que é o valor da demanda contratada? Isso precisa ser feito um projeto elétrico, né, por um profissional aí, capacitado para poder chegar nos cálculos e descobrir o valor dessa demanda, né? Que aí o profissional vai falar, vai falar para o seu cliente, olha, você precisa contratar X quilowatts de demanda para você poder atender as suas cargas, né? Então, demanda contratada é isso. Vamos aqui para o próximo slide, que também é bem importante a gente falar disso, né? Postos tarifários, né? O que é postos tarifários para esses tipos de cliente do grupo A? É o período de tempo em horas para a aplicação das tarifas de forma diferenciada ao longo do dia. Então, o que acontece, né? Dependendo do horário que o cliente utiliza essa energia, ele vai ter valores diferentes de tarifas, né? Então, nós temos ali o posto tarifário na ponta, né? O horário de ponta, que é 3 horas consecutivas diárias, com exceção feitas aos sábados e domingos e feriados nacionais. Nós temos o posto tarifário, que é o horário fora de ponta, que é o período composto pelas horas complementares ao período de ponta, né? E nós temos também o horário reservado, que é para as unidades consumidoras que têm o benefício de irrigante. E esse horário ele é compreendido aí das 21h30 às 6 horas do dia seguinte, tá, pessoal? Aqui no próximo slide vocês têm um gráficozinho que eu fiz para vocês entenderem melhor. Então, nós temos aqui o horário de ponta e fora ponta, né? O horário de ponta são 3 horas consecutivas, de acordo com cada concessionária, né? Exceto aos sábados, domingos e feriados, que não tem. E o horário fora ponta é todo o horário subsequente a essas 3 horas consecutivas, né? Determinado pela concessionária. No gráfico de baixo a gente tem o horário reservado, né? Que nós temos aí das 9h30 às 6 da manhã, o horário reservado, e o horário reservado também aplica aos sábados, domingos e feriados, então o gráfico fica dessa forma, tá? Vamos aqui passar para a conta de energia, vamos entender um pouquinho, né? Agora vamos começar a entender a conta de energia do cliente, né? Então nós vemos aqui que esse é um cliente tem a classificação tarifa verde, né? Então, nesse caso de tarifa verde, o cliente tem uma demanda única, mas ele paga tarifas diferentes para o horário de ponta e fora ponta, né? Então, ele está no subgrupo A4, industrial, então ele está atendido ali na tensão
de 2.3 a 25 kV, né? Então, a gente já sabe que esse cliente está nessa faixa de tensão de atendimento para a gente poder analisar a conta, né? Então, passando aqui, nós vemos que o cliente tem o consumo ponta TUSD, consumo fora ponta TUSD, consumo ponta TE, consumo fora ponta TE, consumo reativo e a demanda, né? Nesse caso, a concessionária ela desmembrou aqui, né? Então, a TUSD é relacionado à cobrança de transporte de energia e a TE é a tarifa de energia, né? Então, nesse caso, a concessionária desmembrou isso para a gente, para poder facilitar nos cálculos, né? Vocês vão ver logo à frente por que eu estou falando que facilitou. Nesse caso, a gente vê aqui, ó, a demanda do cliente, né? Qual foi a quantidade registrada de demanda? 163 kW. Só que a quantidade faturada foi de 200, né? Então, nesse caso, a gente sabe que o cliente tem 200 kW de demanda contratada, tá? Mas pode ser que o cliente tenha excedido aí a demanda e ele pague aqui um excedente, né? Então, não leve em consideração muito esse valor, né? Bateu o olho ali, confira no detalhamento da conta, que a gente vai ver no próximo slide, tá? Então, vamos passar aqui para o próximo slide para a gente poder verificar o detalhamento, né? Aqui já é uma parte da conta onde tem o detalhamento de consumo, né? Então, a gente tem os 13 últimos meses de consumo ponta, consumo fora ponta e demanda, né? Então, nós vemos aqui, ó, demanda contratada é uma demanda única, né? Porque o cliente é atendido na tarifa verde. Então, ele tem 200 kW de demanda contratada. Tá? Então, a gente já sabe qual que é a potência que a concessionária tem que disponibilizar para esse cliente, né? Então, a concessionária tem que disponibilizar 200 kW. Então, vamos começar aqui os cálculos, né? Como que a gente calcula um gerador fotovoltaico para esse tipo de cliente, né? Eu já fiz aqui uma tabelinha com a média de consumo ponta e fora ponta. Chegamos aos valores aqui, né? O que a gente precisa fazer além dessa média, né? Que não é como os clientes do grupo B, né? Que a gente só pega a média e já faz ali o cálculo para aquela determinada quantidade de quilowatt-hora mês, né? Para esse tipo de cliente, o consumo ponta, nós precisamos adicionar um fator de ajuste, né? Como que a gente calcula esse fator de ajuste sobre o consumo ponta, né? É basicamente a tarifa fora ponta TE e a tarifa ponta TE. Por isso que eu disse anteriormente que essa concessionária ela facilitou para a gente na hora de calcular, né, esse fator de ajuste. Senão a gente teria que procurar na resolução homologatória da ANEEL e dar um pouquinho de trabalho para achar isso, tá? Então aqui a concessionária já facilitou para a gente. Então eu pego ali a tarifa, né, fora a ponta TE. Vou voltar o slide aqui para vocês verem, ó. Consumo fora a ponta TE. Nós temos aqui a tarifa, ó, 0,34 e o consumo ponta TE, que é 0,54 e uns quebrados, né? Vamos voltar lá para o slide. Então, tá aqui, né, 0,34, 0,54, nós achamos o fator de ajuste de 0,6251, né? Como que eu faço para saber qual que é a energia que eu preciso gerar para abater esses 6.066? Basta eu pegar esse consumo e dividir pelo fator de ajuste, né? Então, o que eu preciso gerar no meu gerador fotovoltaico é 9.704 kWh, né? Então, eu preciso gerar uma energia de 9.704 para abater esse consumo no horário de ponta, né? Qual que é a energia total que eu preciso, né, para esse gerador? É somente somar esse horário de ponta aplicado ao fator de ajuste mais o consumo fora ponta, né? Então, nós temos 9.704 mais 45.805, nós temos esse consumo para poder abater, né?
Então, se a gente quer abater o consumo total desse cliente aqui, a gente precisa gerar essa energia, né? Aqui eu fiz uma análise em PVsyst para a gente saber qual o gerador fotovoltaico que é capaz de gerar essa energia para o cliente, né? Nós consideramos uma inclinação ideal e uma orientação azimutal ideal, né? Nós chegamos num gerador de 459,9 kW em módulos e 375 kW de potência em inversores, né? O que esse sistema vai ser capaz de gerar, né? Ele vai gerar aqui, ó, uma produção anual de 672,9 megawatt-hora ano, né? Transformando isso para quilowatt, nós temos uma média de 56,75, né, quilowatt-hora mês. Então, esse valor é o suficiente para abater os 55 que o cliente precisa. Porém, eis uma pergunta. O cliente pode instalar esse gerador fotovoltaico ou não? Eis a questão. Para a gente responder essa pergunta, vamos buscar, né, a normativa, né? Vamos ver o que a norma diz para a gente. A potência instalada da micro e da mini geração distribuída fica limitada à potência disponibilizada para a unidade consumidora, né? Então, qual que é a potência disponibilizada para esse cliente, né? Se a gente pegar na conta, o que a concessionária disponibiliza para ele é os 200 kW contratados, né? Então, esse cliente ele tem uma potência disponibilizada de 200 kW, né? Para a gente responder essa pergunta, a gente precisa saber um outro conceito, né? Por isso que eu dividi a potência de módulos e potência de inversores do sistema, né? Aqui na norma, ela diz que a potência instalada, né, da geração. Então, o que é essa potência instalada? É a menor potência entre módulos e inversores que o sistema possui. Então, qual que é a menor potência? 375, né? Então, eu tenho os 375 kW de potência instalada nessa mini geração, né? Eu posso instalar 375, sendo que o cliente tem 200 contratados? Não, eu não posso, né? Outra pergunta, eu posso aumentar esses 200 kW para 375, né, de demanda contratada? Depende. Se o seu cliente tiver um transformador, né, aqui nesse caso, por exemplo, maior do que essa potência instalada de inversores, você precisa analisar junto à concessionária qual que é o fator ali que eles deixam você contratar de demanda em cima do transformador para saber se os 375 está dentro, né? Se for um transformador, por exemplo, de 500 que o cliente tem na subestação, está dentro. Você pode aumentar a demanda contratada e instalar os 375, ótimo. Mas vamos dizer que o cliente tem um transformador de 300 kW, né? 300 kVA, desculpa. Ele não vai poder instalar os 375. Né? Nesse caso, se ele tem o de 300, ele precisaria trocar transformador, adequar toda a parte de infraestrutura da subestação e tudo mais. Né? Isso tem um custo, teria que ser adicionado aí no custo da instalação do fotovoltaico. Né? Ou você orientar o cliente dizendo que teria esse custo e deixar isso fora do seu escopo. Mas você precisa saber disso para poder passar para o seu cliente. Tá? Fiz uma outra simulação limitado à demanda contratada do cliente, né? Então, nós chegamos ali num sistema de 262,8 kW com 200 de kW de potência de inversores, né? O que esse sistema vai gerar? 378,7 MWh ano. O que isso dá por mês para mim? 31,558 kWh mês. Essa geração vai ser o suficiente para bater os 55? Não, não vai, né? O que acontece nesse caso? Né? Eu estou gerando 31. Eu tenho consumo de 45 no horário fora a ponta e eu preciso gerar 9,704 no horário de ponta para poder abater. Então, nesse caso aqui de 200 kW instalado, eu não vou conseguir abater nem o consumo fora a ponta, né?
Ah, eu posso abater, jogar esse consumo de 31 no horário de ponta? Não, não pode, tá? A normativa diz que primeiro a geração abate o consumo fora a ponta e se sobra, você aplica o fator de ajuste e você abate o consumo no horário de ponta, tá, pessoal? Então não pode abater essa geração no horário de ponta, tá? Sempre primeiro no horário fora a ponta. Aí você tem que fazer análise financeira, né, para o seu cliente e apresentar uma proposta para ele, né? Então, o que seu cliente hoje pode instalar é 200 kW de potência de inversor, mas que isso precisa ser analisado ali tecnicamente, em loco, verificar as condições, né, que o seu cliente disponibiliza para poder instalar, né? Quais os cuidados que a gente deve ter com esse tipo de cliente, né? Obra na rede, né? Então, unidades consumidoras acima de 75 kW, tá? Vou fazer um adendo sobre isso, que também é pertinente. Então, acima de 75 kW, o cliente ele tem participação financeira quando precisa de obra e infraestrutura na rede da concessionária, né? Então, se de repente a instalação desse sistema precisar de uma adequação na rede, o cliente pode ter participação nos custos. Então, tem que tomar muito cuidado com isso para chegar lá na frente e não ter surpresas, né? Eu disse que eu ia fazer o adentro, né? Eu disse que até 75, né? 75 é o limite para consumidores em baixa tensão, né? Acima disso, você precisa construir uma subestação, contratar demanda e tudo mais, né? Tem os casos à parte que não vêm ao caso dessa aula hoje, tá? Então, eu disse que até acima de 75 teria participação financeira nas obras da rede. Só que a 414 ela diz que para sistemas acima de 50 kW, o cliente também tem participação financeira. Então, muito cuidado com isso, tá? Às vezes vocês vão instalar um sistema de 75 e falam, opa, não, é de obrigação da concessionária. Mas a 414 diz que é acima de 50. Então, muito cuidado com isso, tá? Um outro cuidado é a potência do transformador de entrada, que é como aquele caso que eu dei, né? O exemplo. O cliente tem 200 contratado, tem um transformador de 300 kVA, mas ele precisa de 375, né? Esse cliente não pode instalar, ele não pode aumentar essa demanda até 375, como a gente deu no exemplo anterior. Outro cuidado é a área disponível, né? Então a gente precisa saber se esse cliente tem a área disponível para instalação de todos esses módulos fotovoltaicos, senão a gente não pode vender para ele, né? Sendo que ele não tem área disponível. Onde que ele vai instalar esses módulos? Se não tem área, não tem como instalar. Outro cuidado é a potência disponibilizada, que é basicamente o exemplo que a gente deu, né? A gente tem ali 200 kW contratados e ele precisa de 375. Então ele não pode instalar os 375, né? Outro cuidado bem pertinente é o relé de proteção, tá? Clientes em média tensão normalmente precisam de uma proteção adicional quando instala quando instala mini geração, tá? Então essa proteção ela tem um custo também, né? Usualmente as subestações aí convencionais que não têm mini geração, ela não é equipada com essa proteção, né? Então muitas vezes o cliente precisa trocar esse relé. Então isso tem um custo, tá? Então muito cuidado com isso também. A infraestrutura no ponto de conexão. Por que eu levanto isso, né? Às vezes você vai lá na empresa, o cliente tem um local para abrigar o inversor que fica longe ali do ponto de conexão ideal, né? Mas ele tem um quadro de distribuição ali próximo ao inversor, mas esse quadro de distribuição não tem a infraestrutura para escoar essa energia, né? Essa potência instalada que você vai pôr ali. Então, às vezes, você precisa fazer esse tipo de adequação para o cliente. Então, tem que tomar muito cuidado com isso também, né? Quem trabalha aí com cabos de baixa tensão, se você for fazer uma infraestrutura aí de 100, 200 metros de cabo em baixa tensão, o custo é muito alto. Então, muito cuidado com isso também, tá, pessoal? Bom, isso é o que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Siga a gente aí nas redes sociais. Deixe seu like aí, que a gente vai postar várias dicas aí
no decorrer da semana, tá ok? Um abraço a todos.